dia a todos. Meu nome é Amanda. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos e a banca, novamente, por ter aceito o convite. E hoje eu vou apresentar o meu projeto de mestrado intitulado Propriedades de Medida do Crânio-Cervical Flexion Test em pacientes com migrânia com fiabilidade intra- e intra-examinador e validade de construto. Esse projeto foi financiado pela agência FAPESP e a minha orientadora é a professora Débora. Esse trabalho já foi publicado na revista Brazilian Journal of Physical Therapy nesse ano. O conteúdo dessa aula de hoje vai conter a introdução, os objetivos, os métodos, os resultados e a discussão em conjunto e, por fim, a conclusão. Bom, segundo a classificação internacional de cefaleias, a migrânia é uma cefaleia primária, ou seja, ela é a causa principal da dor de cabeça, caracterizada por sintomas de cefaleia unilateral de característica pulsátil e intensidade de moderada a forte. Essas crises de cefaleia duram de 4 a 72 horas e vêm acompanhadas de foto e fonofobia, que são a sensibilidade à luz e ao barulho, ao som. Esses pacientes também apresentam náuseas e, por vezes, vômitos. Além disso, essa cefaleia piora com a prática de atividades físicas rotineiras, como, por exemplo, caminhada. A migrânia está presente em 14% da população mundial e afeta de 15% a 16% da população brasileira. Além disso, a maior prevalência da migrânia está dentre as mulheres. E, além disso, todos os pacientes da população mundial de pacientes com migrânia, cerca de 75% deles vão ter um relato de dor cervical. Além disso, a migrânia é a segunda principal causa de incapacidade de todo mundo. Isso é importante para nós porque gera uma grande carga ao paciente, afeta diretamente a qualidade de vida, gera custos aos sistemas de saúde, absentismo ao trabalho, e é uma questão de saúde global. Então, precisamos ter uma atenção, um foco principal para o cuidado dos pacientes com migrânia. A fisiopatologia da migrânia envolve a sensibilização do complexo trigêmeo cervical. O complexo trigêmeo cervical recebe aferências do nervo trigêmeo, aqui no gânglio trigêmeo cervical. E durante uma crise de enxaqueca, existe a inflamação dos vasos da meninge, onde nociceptores inflamatórios serão enviados até esse local. E depois as informações serão levadas ao tálamo e processadas no córtex. As informações retornam e o paciente tem uma crise de enxaqueca. Além disso, desse local, o complexo trigêmeo cervical recebe aferências da face e do pescoço. Então, esses pacientes possuem uma sensibilização central devido às múltiplas inflamações que acontecem nos vasos da meninge e também inputs nociceptivos provenientes da face e do pescoço podem contribuir para a piora dessa sensibilização. Esses pacientes também apresentam uma hiperagesia, que é quando existe um estímulo doloroso aumentado. Então, esses pacientes vão perceber a dor amplificada e também podem apresentar alergia cutânea, que também é um marcador de sensibilização central, onde os pacientes apresentam sensibilidade a estímulos não dolorosos, como, por exemplo, pentear o cabelo, usar óculos, encostar a cabeça em determinada superfície. No quadro clínico da migrânia, existem alguns fatores que podem propiciar o deflagramento desse processo inflamatório no cérebro e causar uma crise de enxaqueca. Dentre eles estão alguns alimentos, incluindo chocolate, molho de tomate, alimentos embutidos, prática de atividade exacerbada, por exemplo, atividades de alto impacto, dor no pescoço, cansaço, privação de sono e outros que vocês podem ver aqui nesse slide. Esses fatores funcionam como elementos pró-inflamatórios que causam também a sensibilização desses pacientes. É importante reconhecer os gatilhos que esses pacientes podem ter para ajudar a prevenir as crises.
Além disso, esses pacientes também podem apresentar os sintomas prodrômicos. Esses sintomas, eles vêm antes da crise de cefaleia, 4 horas antes ou mesmo semanas. Podem ser problemas de concentração, dor cervical, desejo por alimentos específicos, fotofobia, mudança de humor e esses outros sintomas. Então, também é importante reconhecer esses sintomas que o paciente pode atuar previamente e manejar melhor a crise para que não chegue a um ponto de ser totalmente incapacitante. Mas, apesar dessas informações, a literatura trouxe para a gente atualmente que a migrânia não é apenas dor de cabeça, não é apenas cefaleia. Esses pacientes também apresentam alterações musculoesqueléticas da região crânio-cervical, que podem ser a presença de dor no pescoço, como eu disse previamente, existe uma grande prevalência do relato de dor cervical, também anteriorização da postura da cabeça, hipersensibilidade à palpação muscular e articular, pontos gatilhos na região cervical, redução da amplitude de movimento cervical global e cervical de C1 e C2, redução da força muscular cervical e também a performance reduzida dos músculos flexores profundos. Este último é avaliado pelo Crânio Cervical Flexion Test. É um teste de baixa carga que avalia a função dos músculos longo da cabeça e longo do pescoço, que são responsáveis por realizar o movimento de flexão crânio-cervical. Esses músculos também fornecem suporte para o controle da estabilização do segmento cervical e dos sistemas visual e vestibular. Então, quando existe alguma alteração nessa musculatura, isso pode repercutir na musculatura superficial, causando sobrecarga e a ativação dos músculos flexores superficiais do pescoço. Bom, aqui tem uma breve linha do tempo dos estudos relacionados ao Crânio Cervical Flexion Test na população de pacientes com migrânia. Este primeiro estudo avaliou a eletromiografia da musculatura flexora superficial em pacientes com cefaleia cervicogênica, migrânia e controles. Eles verificaram que pacientes com cefaleia cervicogênica apresentam uma alteração da eletromiografia durante a execução do teste, e eles não encontraram isso entre pacientes com migrânia e indivíduos controles. Logo, foi realizado outro estudo que mostrou que, apesar desses pacientes terem o desempenho alterado, existe uma alteração na ativação eletromiográfica da musculatura desses participantes. Não apenas os músculos flexores superficiais, mas também os músculos extensores do pescoço, principalmente em pacientes com migrânia crônica. Então, existe um comportamento alterado, onde não apenas os flexores do pescoço são ativados, mas também existe a coativação da musculatura extensora do pescoço, que funciona como um antagonista ao movimento. Em 2016, houve um consenso entre experts em um estudo Delphi, onde o Crânio Cervical Flexion Test foi considerado como o teste clínico mais útil para avaliação de pacientes com cefaleias, incluindo a migrânia, e ele foi amplamente reconhecido como essencial para a avaliação desses pacientes. Além disso, em uma revisão narrativa, eles trouxeram que, dentre as disfunções musculoesqueléticas, os pacientes com migrânia apresentam, sim, esse desempenho alterado. E é um fator que nós, como clínicos, precisamos levar em consideração para a avaliação e o tratamento dessas pessoas. Outro estudo mostrou que existe uma correlação moderada entre a anteriorização da cabeça e a eletromiografia de superfície dos músculos extensores, ou seja, os antagonistas do movimento, em pacientes com migrânia durante a realização do teste. Então, esses pacientes têm uma tendência a ter a cabeça mais anteriorizada, uma ativação maior do teste, da eletromiografia, e um pior desempenho no teste. Além disso, os estudos mostram que, independente se o participante possui o relato de dor cervical, pacientes com migrânia apresentam alteração da musculatura flexora profunda. Esse estudo verificou o desempenho no teste entre pacientes com e sem dor cervical e indivíduos controle,
e pacientes apenas com dor cervical. E pode verificar que, entre pacientes migranosos com ou sem um relato de dor cervical e pacientes apenas com dor cervical, não houve diferença entre eles no desempenho do teste, apenas entre o grupo controle. Isso vai de acordo com o último estudo que realizou a validade discriminativa do teste. O teste, então, é capaz de diferenciar entre o desempenho da musculatura flexora profunda entre pacientes migranosos com sem dor cervical e indivíduos controle, mas não entre esses subtipos de pessoas com dor. Além disso, esse estudo também tentou realizar a acurácia diagnóstica e estabelecer um ponto de corte do desempenho do teste para pacientes com migrânia. E devido à unidade de medida que o teste tem, não foi possível estabelecer um ponto de corte para essa população. Bom, de acordo com todas essas evidências que eu trouxe do uso do Craniocervical Flexion Test para pacientes com migrânia, nós verificamos a importância de trazer as propriedades de medida do teste para que nós possamos garantir aos clínicos e também para a pesquisa científica que essa é uma ferramenta confiável e válida. A fim de reunir as principais propriedades de medida, foi criado o COSME, que é um consenso de padronização para seleção de instrumentos de saúde, que estabelece algumas características importantes nos estudos de propriedade de medida. Hoje chama atenção para a confiabilidade, onde nós realizamos a confiabilidade inter e intra-examinadores, que avalia o grau de concordância entre as respostas do desempenho do teste entre dois avaliadores diferentes e entre o mesmo avaliador em diferentes momentos. E também a validade, chamando atenção para a validade de construto pelo teste de hipóteses, onde nós tentamos verificar se o teste realmente se propõe a medir o que é o construto dele. Bom, sabendo que o construto do teste é a ativação e a performance dos músculos flexores profundos, nós reunimos um conjunto de hipóteses para tentar sanar essa questão na literatura, que eu vou dizer um pouco mais para frente. Em relação às propriedades de medida no teste, já se é conhecido que para indivíduos com dor cervical, o teste possui uma boa confiabilidade inter e intra-examinadores, uma validade de construto com correlação moderada entre intensidade, qualidade de vida, força e resistência cervical, e um baixo poder de resposta no quesito responsividade, por causa, novamente, das unidades de medida do CCFT, que nós vamos discutir mais para frente. Para pacientes assintomáticos, já foi testado a confiabilidade também e verificou-se que existe uma confiabilidade excelente inter e intra-examinadores. Já para a população de pacientes com migrânia, verificou-se apenas a validade discriminativa e a acurácia diagnóstica. Até o momento, não existia nenhum estudo falando sobre a confiabilidade e a validade de construto do teste. Por isso, de acordo com todas essas evidências e as informações que eu trouxe a respeito da migrânia e os fatores relacionados a ela, principalmente em relação ao componente cervical, que está diretamente ligado à cronificação da doença, ao aumento da sensibilização do sistema trigêmeo cervical como um todo, nossas hipóteses foram que o teste estaria correlacionado com uma maior frequência e intensidade da dor de cabeça e da dor no pescoço, um maior impacto da cefaleia, alodínia cutânea e incapacidade cervical, e quando os pacientes tivessem uma melhor resistência cervical e força dos músculos cervicais, o desempenho do teste seria melhor. Portanto, os objetivos desse estudo foram verificar a confiabilidade intra e inter-examinadores para garantir um respaldo clínico para pesquisadores e clínicos fisioterapeutas que utilizam o teste nessa população de pacientes, e também realizar a validade de construto através das variáveis que eu mencionei previamente. Como um objetivo final, nós buscamos realizar uma comparação entre grupos com e sem dor cervical nessa população.
nessa amostra. Para isso, nós selecionamos, de acordo com o COSME, uma amostra de 100 participantes que foi considerada como excelente por esse checklist. Participantes diagnosticadas com migrânia, com idade entre 18 e 55 anos, que foram diagnosticadas segundo a classificação internacional de cefaleias e que tiveram pelo menos 3 crises de cefaleia por mês. Como critérios de exclusão, foram o histórico de trauma na região da face e do pescoço, doenças sistêmicas não controladas, grávidas e lactantes, e pessoas que realizaram um bloqueio anestésico na região crânio-cervical nos últimos 3 meses. A avaliação consistiu em 2 dias. No primeiro dia, foram coletadas as características clínicas e antropométricas das participantes e em relação o relato de dor cervical. Quando a participante relatava dor cervical, foi questionado também sobre as características da dor cervical dessas pessoas. No primeiro dia também foi aplicado os questionários Headache Impact Test, que avalia o impacto da cefaleia na vida do participante. Ele é composto por 6 questões e classifica como pouco ou sem impacto, algum impacto, impacto considerável e severo. Também foi aplicado o questionário Alodina Symptom Checklist Brasil, na versão português brasileira, que contém 12 perguntas que avalia e classifica o grau de alodínia cutânea que esse participante possui. Como eu disse, a alodínia cutânea é a sensibilidade a estímulos previamente não dolorosos que pode ser causado. Esse questionário contém perguntas como quanto no último mês você se incomodou em, por exemplo, utilizar óculos ou pentear o cabelo. Classifica o indivíduo como sem alodínia leve, moderada e severa. E, por último, foi aplicado o Neck Disability Index, composto por 10 questões que perguntam sobre as características da dor cervical e existe uma pergunta relacionada à dor de cabeça. Ele classifica o indivíduo em sem incapacidade leve, moderada, severa e total. Também foi realizado, no primeiro e no segundo dia, o Crânio Cervical Flexion Test, utilizando uma unidade pressórica de biofeedback, onde a unidade pressórica foi posicionada na nuca do participante e a unidade de biofeedback no campo visual do participante e do avaliador. Essa unidade foi inflada a 20 milímetros de mercúrio e o paciente foi solicitado a realizar o movimento de flexão crânio-cervical, que é um movimento sutil de assentir com a cabeça. Durante a execução do teste, houve a orientação do participante de que ele não poderia abrir a boca ou erguer a cabeça de cima da maca e realizada a palpação muscular da musculatura flexora superficial para verificar a compensação através da ativação da musculatura superficial do pescoço. O teste começou em 20 milímetros de mercúrio e foi composto de 5 estágios, de 22 a 30 milímetros de mercúrio, onde o participante deveria manter uma contração isométrica por 10 segundos e, entre cada uma das séries, houve um descanso de 30 segundos. O participante foi classificado naquele estágio em que ele não realizou nenhum tipo de compensação. A confiabilidade foi realizada inter-examinadores, 2 examinadores previamente treinados por um terceiro fisioterapeuta especialista no teste. Eles foram padronizados em relação à metodologia da execução do teste e também foi realizado confiabilidade intra-examinador entre o mesmo avaliador, o avaliador A, em 2 movimentos distintos, com diferença entre a execução do teste de 3 a 7 dias. Foi questionado aos participantes tanto para o primeiro dia quanto para o segundo dia se eles estavam fora do momento de crise de cefaleia, e os testes foram realizados apenas fora do momento da crise. Além disso, foi realizado
o teste de resistência cervical em flexão, onde foi solicitado realizar o movimento de flexão crânio-cervical associado à flexão do pescoço e solicitado que o participante realizasse o máximo de sustentação possível durante o período que ele conseguisse. Foram oferecidos estímulos verbais para que o paciente mantivesse a posição o máximo de tempo que ele conseguisse e apenas uma vez. Esse teste foi realizado no segundo dia. Além disso, também foi realizado o teste de força, contração voluntária isométrica máxima dos flexores do pescoço, onde foi utilizado o dispositivo Lafayette, que é um dinamômetro manual. E foram realizadas 3 repetições da força cervical por 3 segundos, com 20 segundos de descanso entre cada uma das séries, e oferecidos estímulos verbais para que os participantes realizassem o máximo de força possível. Esse teste também foi realizado no segundo dia. Em relação à análise estatística, nós realizamos a confiabilidade através do coeficiente de correlação de intraclasse, e os resultados poderiam ser menor que 0,50, uma confiabilidade ruim, de 0,50 a 0,75, moderada, de 0,76 a 90, boa, e acima de 90, excelente. Além disso, também realizamos a fórmula do erro padrão da medida da concordância e a mínima mudança detectável utilizando o erro padrão da medida. Para a validade de construto, nós consideramos todas essas variáveis que tiveram alguma correlação em estudos previamente realizados em pacientes com dor cervical e características da migrânia que poderiam estar associadas ao desempenho do teste devido à explicação que eu trouxe previamente sobre a sensibilização central que esses pacientes apresentam e a sintomatologia que eles têm. Foi realizada uma regressão linear múltipla pelo método Backward para verificar a contribuição individual das variáveis no modelo. E foi considerado o R² para verificar a variabilidade do desempenho do teste segundo essas variáveis. Foi adotado um nível de significância de 0,05. Para análise de subgrupos, nosso objetivo secundário foi estratificado a amostra em pacientes com e sem dor cervical e realizado o teste U de monolithmic para comparação entre os grupos. Bom, nossas coletas começaram em março de 2022, após a aprovação do Comitê de Ética, e ao todo nós coletamos 127 voluntários. Destas, 24 não compareceram à segunda avaliação, e como nós tínhamos informações tanto da validade de construto quanto da confiabilidade, essas pessoas foram excluídas da amostra para análise final. As coletas finalizaram em novembro de 2022 e tivemos um N total de 103 participantes. Nessa primeira tabela, apresento as características clínicas e antropométricas dos participantes do estudo, onde a média de frequência de dor de cabeça foi de 11 dias por mês, com uma intensidade de cerca de 8 pontos na escala numérica de dor e uma incapacidade, um impacto severo relacionado ao questionário HIT-6, uma lodinha moderada no questionário ESC-12, uma proporção de 85% dos participantes tiveram um relato de dor cervical, com uma frequência de 12 dias por mês e uma intensidade de cerca de 6 pontos na escala numérica de dor. Como eu disse previamente, todos os participantes responderam ao questionário NEC Disability Index e a amostra total teve uma média de 15 pontos, onde foi classificado como uma incapacidade moderada. Aqui nós temos os resultados do desempenho dos participantes em relação aos testes físicos. A mediana do CCFT foi de 22 milímetros de mercúrio para todas as avaliações, ou seja, todos os participantes permaneceram no primeiro estágio. Eles tiveram um endurance de cerca de 60 segundos e uma força cervical de 5,5 kg força. Aqui nessa tabela, nós temos os resultados da confiabilidade do teste. Aqui. Em relação ao ICC, o coeficiente de correlação de intraclasse, nós obtivemos resultados de 0,81 e
55 intra- e intra-examinadores, respectivamente, e tivemos uma confiabilidade boa e moderada. Já houveram estudos, como eu disse previamente, que testaram a confiabilidade para indivíduos assintomáticos que resultaram em alta confiabilidade, ou seja, excelente confiabilidade intra- e intra-examinadores, e para pacientes com dor cervical idiopática, que também teve uma excelente confiabilidade intra- e intra-examinadores, uma boa confiabilidade. Bom, em relação à migrânia, como nós podemos observar, nossos resultados diferiram um pouco dos pacientes assintomáticos e pacientes com dor cervical idiopática, sendo que nossos resultados foram bons e moderados. Isso porque, para as propriedades de medida, nós não podemos generalizar para todas as populações os resultados encontrados em determinada ferramenta. Por isso, a necessidade de testar especificamente para migrânia. E considerando a complexidade da doença, porque não é apenas uma disfunção musculoesquelética, é uma doença de sensibilização central, com componente central, nós precisamos levar em consideração essas informações. E talvez o desempenho do teste e a confiabilidade para entre examinadores foi influenciada por esses fatores. Além disso, é importante ressaltar em relação à interpretação do teste. É um teste um pouco difícil, né? Se todos tiveram a oportunidade de realizar o teste alguma vez na vida, mas é um pouco difícil o aprendizado. Após o momento de familiarização e a explicação aos participantes, foi considerado o desempenho que o paciente teve, sem chance de um aprendizado maior para a realização do teste. E aí, também precisamos levar em consideração a questão da interpretação dos avaliadores, o que para mim pode ter havido uma compensação pela proporção da musculatura flexora superficial, para outro avaliador poderia ter sido diferente. Então, dentro da medida da avaliação do CCFT, existem algumas particularidades que precisamos levar em consideração em relação à confiabilidade. Em relação ao erro padrão da medida, nós tivemos o resultado de 1,31 milímetros de mercúrio e 1,36. O erro padrão da medida, ele serve para quantificar o erro presente das medições ou das pontuações obtidas dentro do teste, ou seja, quanto do erro está relacionado ao teste. Como nós podemos observar, na população de pacientes com migrânia, está relacionado a menos que um estágio no teste, o que pode ajudar a detectar mudanças sutis em relação à medida da avaliação. Já para pacientes com dor cervical em indivíduos saudáveis, os resultados mostraram que também foi inferior a um estágio no teste. Isso nos leva que diferenças maiores que um estágio está relacionada à mudança real no desempenho do paciente que excede o erro da medida. Além disso, nós realizamos também a mínima mudança detectável, que é quanto é necessário, qual é a menor pontuação para ser interpretada como uma mudança real no desempenho do participante. Nossos resultados mostraram que cerca de 2 estágios é necessário, com 3,63 e 3,77 milímetros de mercúrio, e em relação a pacientes com dor cervical, foi equivalente a... o nosso foi com 2 estágios e deles com 3. E pacientes assintomáticos também. Então, isso reflete a um desafio na prática clínica, porque é necessário pelo menos 2 estágios para que a gente veja uma mudança real no desempenho do paciente. E isso, nós precisamos levar em consideração os sinais clínicos de melhora do paciente, não apenas a ferramenta e as medidas que nós estamos avaliando aqui. Em relação à validade de construto, foi realizada a regressão linear múltipla e tivemos como resultados que o impacto na cefaleia e a resistência cervical está relacionada a 12% da variabilidade do desempenho do crânio cervical flexion test em pacientes com migrânia. Além disso,
nós tivemos como resultado uma correlação negativa entre o impacto da cefaleia e uma correlação positiva entre o teste de resistência cervical e o CCFT. O que significa é que, quanto maior o impacto da cefaleia, pior será o desempenho no teste. Então, um desempenho reduzido. Em relação à resistência muscular cervical, nossos dados mostraram que, quanto maior uma resistência muscular cervical, melhor o desempenho no teste. Isso está de acordo com estudos prévios em relação à dor cervical, que, além disso, eles encontraram uma correlação entre incapacidade cervical e intensidade da dor, e uma correlação positiva entre a qualidade de vida e de pacientes com dor cervical e a resistência e a força muscular dos músculos flexores do pescoço. Em relação aos nossos dados, nós podemos verificar que a complexidade da doença gera um impacto, influencia diretamente no desempenho do teste. E aí, como eu disse previamente, é uma condição do sistema nervoso central que tem particularidades fisiopatológicas. Nem todos os participantes podem ter o desempenho alterado, mas aqueles que têm, existe um comportamento alterado. E como nós vimos em outros estudos, isso não vai refletir apenas na musculatura flexora, mas também na musculatura extensora, na alteração da postura e em outros fatores relacionados. Bom, essa última tabela é a subdivisão entre os grupos sem dor no pescoço e com dor no pescoço. Houve diferença significativa apenas no grupo da variável MDI, no impacto da dor cervical. E aí, a gente precisa levar em consideração o tamanho da amostra para essas análises. 85% dos nossos participantes tinham dor cervical, ou seja, a gente não pode generalizar esses resultados. A literatura mostra que mais de 75% dos pacientes com migrânia têm um relato de dor cervical. E estudos mostram que, independente desse relato, a dor no pescoço não influencia nas variáveis da disfunção musculoesquelética cervical. Então, essas disfunções estão presentes mesmo sem ter um componente de dor na cervical especificamente. É um quadro, essas características são dentro da migrânia. Bom, nosso estudo trouxe algumas limitações, que foram a aplicação em apenas mulheres, e só que, devido à alta prevalência de mulheres, nós teríamos alguma dificuldade em coletar esses dados nesses participantes. Outro estudo já mostrou que o desempenho de mulheres e homens no Crânio-Cervical Flexion Test não é diferente entre si, então talvez a gente possa generalizar os nossos resultados para homens também. Além disso, a questão do aprendizado do CCFT, como eu disse, após a familiarização dos participantes, não foi oferecido nenhuma instrução ao participante. E essa questão do aprendizado, de saber realmente como fazer o teste, pode ser uma limitação, porque não é um teste fácil de ser realizado. É um teste complicado, existe controle motor, aprendizado, uma consciência corporal. Mas, apesar dessas características intrínsecas do teste, houve o treinamento dos avaliadores e nós garantimos que as mesmas instruções dadas por um avaliador foi dada por outro, claro, com palavras diferentes, mas o treinamento para a calibração desses dois avaliadores foi feito e foi garantido que a avaliação ocorreu da mesma forma. Outra limitação foi que, na validade de construto, a gente considerou diversas variáveis que estavam relacionadas ao quadro clínico da migrânia. Mas se a gente for pensar no construto do teste, o teste mede o desempenho dos músculos profundos cervicais. Então, a capacidade de contração dessa musculatura flexora profunda de fazer um movimento de assentir com a cabeça, a flexão craniocervical. O padrão ouro para aferição dessa musculatura, para verificar esse construto, seria a eletromiografia intranasal dos músculos profundos. É um procedimento super invasivo e desconfortável ao paciente, não foi possível realizar, mas, apesar disso,
nós levamos em consideração os resultados clínicos da amostra e as características clínicas que os fisioterapeutas e as pessoas que irão avaliar esses pacientes podem ter em mãos. Por último, nós não utilizamos nenhuma ferramenta específica ou alguma escala de dor para verificar a manutenção do estado de saúde, apenas o relato do paciente de que ele estava fora de crise de cefaleia. E isso é importante levar em consideração, seria bom ter mensurado, mas em relação à prática clínica, isso é importante porque nem sempre o paciente, quando vai ser avaliado, vai estar em uma boa condição. Então, acredito que foi uma limitação limitante. E, por fim, a estabilização do tronco da contração isométrica voluntária máxima, que nós não realizamos e talvez fosse necessário para garantir que esses participantes não tivessem a utilização do tronco para fazer a força cervical, mesmo que instruído previamente para não realizar. Nossas conclusões foram que a confiabilidade do CCFT foi boa para intraexaminadores e moderada para interexaminadores. O erro padrão da medida para os dois foram menor que um estágio no teste, e a mudança mínima detectável foi equivalente a 2 estágios no teste. Em relação à validade de construto, 12% do desempenho foi confirmado pela incapacidade da cefaleia e resistência cervical. Piores níveis de incapacidade cervical está relacionado a um pior desempenho no teste, enquanto uma melhor resistência cervical está relacionada a um melhor desempenho no teste. E, por fim, o CCFT é uma ferramenta confiável e válida para avaliação da musculatura flexora profunda de pacientes com migrânia, e ele deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de avaliação para fornecer uma visão completa da condição do paciente para os clínicos e todas as pessoas que vão avaliar esse paciente. Não apenas, isoladamente usar o CCFT, mas considerar a frequência, a intensidade, realizar também a palpação de pontos gatilhos, testes de força, resistência, aplicação de questionários para verificar o paciente como um todo. Recentemente, esse trabalho foi apresentado no Congresso Interdisciplinar de Dor da Universidade de São Paulo e foi premiado como o melhor pôster em estudos clínicos. Obrigada.